Boa tarde, paz seja convosco. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez com vocês, na companhia de vocês, e hoje a responsabilidade é dobrada, porque é o ITQ onde eu sou diretora e aqui está a minha equipe comigo para essa live nesse momento. Peço que vocês compartilhem a página da secretaria. Quero iniciar com as bênçãos da terra prometida. Está em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 18. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Assim, vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados. Então, Deus recomenda que a gente conheça a história, a nossa história, conheça a palavra dele, para que a gente tenha a vida sobre a terra. E hoje a disciplina que nós vamos tratar é a história de Israel. E estão aqui comigo a pastora Leonor Bassos, que é formada em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, tem especialização em Gestão de Marketing, em Segurança Pública e Cidadania, é professora e vice-diretora do ITQ-SC 001, é professora e diretora do DBQ, da IEQ Jurerê, na região de Florianópolis, Ilha. A professora Karine de Castro Silveira, que é acadêmica em Ciências Sociais, Ciências Contábeis, é professora do ITQ-SC 001, da disciplina de História de Israel, que é a que nós vamos abordar, cooperadora da equipe da SEC e também do DBQ, da IEQ Saco dos Limões. E a pastora Débora Jung de Oliveira, que é formada em Administração de Empresas, professora do ITQ-SC 001 e diretora regional do Departamento de Educação Bíblica, pastora auxiliar na IEQ Campeche 1, da região de Florianópolis, Ilha. Boa tarde, pastora Débora. Boa tarde, paz. Obrigada. Boa tarde, professora Karine. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, professora Leonor, pastora Leonor, minha nobre colega de fardo. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Pastora Débora, a senhora, antes de nós falarmos da história de Israel propriamente dita, a senhora pode contextualizar para nós o ensino bíblico aqui da região 639, Florianópolis, Ilha? Sim, pastora. Boa tarde a todos. Então, aqui na nossa região 639, nós trabalhamos bastante em cima das 4 estações, que são as estações da nossa igreja quadrangular, né? A estação vermelha, a estação amarela, a estação azul e a estação roxa. Por que nós utilizamos bastante esse conteúdo, né? Porque é muito rico. Então, desde quando a pessoa ela aceita Jesus e ela começa a entender um pouquinho mais do Evangelho, a disciplina de estação vermelha, ela traz um pouco do discipulado e ensina a respeito da salvação. E como ser um cristão, né? Como estar aí mudando a sua vida, transformando a sua vida aos poucos, né? Eu creio que nós não viemos para Jesus sabendo tudo, né? Tanto que nós temos o ITQ, nós temos o DBQ para poder ir aprendendo, né? Com um passo de cada vez. Aí vem a estação amarela, que já ensina sobre a mordomia cristã. Então, a estação amarela, o que ela nos diz? Nos diz que nós devemos cuidar das coisas, de tudo que o Senhor nos deixou. Não somente da natureza, não somente da nossa família, mas também do nosso trabalho, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, e assim tudo que nos rodeiam. Depois nós temos a estação azul, que ela ensina como é uma célula, como é uma igreja em célula. Então, ela é bem forte, é muito rica nos conteúdos,
E, posteriormente, a estação roxa, que vem abordar um parâmetro a respeito da Bíblia. E depois nós temos o Pentateuco, que já saiu, que nós damos, tanto eu sou professora na minha igreja também, professora local, e eu digo para vocês assim, ó, que da experiência que eu tive como professora local, foi muito gratificante, porque através da estação amarela, nós conseguimos extrair pessoas, extrair ministérios, e dentre elas, algumas pessoas acordaram para o ministério de servir e adentraram no diaconato. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito bom, não só na minha igreja, como eu creio que nas outras igrejas também tiveram ministérios alavancados, né? E nós trabalhamos bastante com isso. A respeito também das estações, nós não temos só as estações, nós temos outros cursos que também são inseridos dentro do departamento bíblico quadrangular, que são cursos, até cursos de missões nós podemos incluir no departamento bíblico, porque são ensino, tudo que vem através do tudo que é para o ensino entra no nosso departamento, né? Então, nós, na verdade, nós trabalhamos num conjunto com os ministérios. E o ano passado foi muito gostoso, porque o ano passado nós tivemos 2 eventos. O primeiro evento foi feito uma capacitação para os professores, foi bem gostoso. E o nosso segundo evento, ele foi de muita risada. Foi muito legal, né, pastora? Lembra? A gente fez uma gincana bíblica voltado para as 4 estações, voltado para os livros que nós utilizamos, né, as estações dentro da escola bíblica. E foi muito gostoso, nós tivemos torta na cara, o pessoal se divertiu bastante, nós tivemos declamações a respeito da palavra de Deus. Então, ao invés de nós lermos um versículo normal, eles tiveram que declamar, eles tiveram que apresentar, fazer um teatrinho, então foi bem gostoso. Nós separamos daí por estações, então foi bem divertido, foi muito gostoso. E nós podemos extrair muitos assuntos dentro das estações. Verdade, foi muito produtivo, né, pastora? Pastora Leonor, como a senhora vê a participação da membresia da IEQ, tanto no ensino bíblico quanto no ensino teológico? Eu creio que nós temos potencial. Isso quer dizer que a gente não está com a nossa capacidade completa. Por quê? Por que acontece isso? As pessoas normalmente, ao meu ver, encontram algumas desculpas para não participar nem do ITQ e nem da escola bíblica local. Elas alegam falta de tempo, falta de recursos. Mas eu creio que a principal de todas é a questão da falta de comprometimento. Talvez por medo de se relacionar com o Senhor e ter algum tipo de medo de ter alguma falha ali, de se machucar, elas têm medo desse relacionamento com Deus e não querem conhecer mais dele, porque a gente tem esse relacionamento a partir do momento que a gente conhece. Então, fica um relacionamento bem superficial e, inclusive, pode levar as pessoas a apostatar da fé mais tarde, né? Creio que tem alguns ainda que fazem apenas o primeiro ano do ITQ, sendo que o segundo e o terceiro ano têm matérias muito importantes para a nossa vida cristã, né, para a nossa caminhada cristã. Então, a gente devia abrir os olhos para o ensino e para fazer o período completo, tanto da escola bíblica quanto do ITQ. Isso aí. Professora Karine, o que te levou a se apaixonar por história de Israel? Boa tarde a todos. História de Israel, na verdade, o Antigo Testamento é algo que sempre me fascinou, né? É uma parte muito importante da Bíblia para mim, e
na verdade, começar a lecionar a história de Israel foi um grande desafio, né? Porque quando você vai falar sobre algo, sobre história, já começa aí, né? Você vai falar sobre história, seja no contexto igreja, ou seja no contexto secular, no próprio colégio, o pessoal já, opa, história, coisa chata, sem dinâmica, maçante. Para que eu quero saber daquela história que passou lá atrás? O povo hoje quer saber do hoje e muito mais do futuro, né? Todo mundo preocupado com amanhã e ninguém com o passado. E isso me fez eu me apaixonar, né? A pastora Graça veio com a proposta de eu lecionar história de Israel, por eu gostar de história. Eu sou apaixonada desde pequena. A minha tia, ela é formada em história, ela era professora de história, e ela tinha muitos livros de história na casa dela, né? E história de colégio, assim. Então ela tinha livros sobre a história do Egito, sobre a história antiga, as histórias gregas. Então, assim, isso era algo que me fascinava muito. Então, eu pegava sempre os livros dela e eu ficava lendo. Ela tinha livros até que foram queimados numa época, né? Pegou fogo numa biblioteca, e ela ganhou livros que tinham partes dele queimadas, assim. Então, não tinha toda a história. Mas eu gostava de ler eles, porque eu sou apaixonada pela história antiga, completamente, desde a época do colégio. Então, quando eu recebi essa oportunidade de lecionar a história de Israel, eu fiquei apaixonada. Mas aí eu pensei, como trabalhar a história de Israel com o pessoal do ITQ, né, com os meus colegas, porque a gente era aluno e a gente também era professor, né? Nós três fomos professoras e alunas junto com os nossos colegas também. E isso foi uma experiência maravilhosa, né? Acredito também que a maturidade que a gente tinha também trouxe, ajudou bastante, agregou bastante a gente na hora de sermos colegas e professores. Isso não pesou para a gente, foi maravilhoso e fez com que a gente fluísse muito no ensino, assim, né? A gente conseguisse desenvolver bem as disciplinas. E quando eu pensei história de Israel, eu pensei, bom, eu gosto de história, e não importa se ela é monótona, se ela não é, para mim não faz diferença, mas e os meus colegas? Como é que eles entendem a história? Eles gostam de história? Então, a gente primeiro fez esse debate, como é que é a história para vocês? E aí a gente foi se conhecendo, no começo eu fui passando a disciplina como eu achava, né, com a minha visão, e aí depois eu cheguei num ponto, eu falei, não está fluindo, ainda falta os colegas absorverem um pouco mais daquilo que eu tanto gosto, né, então a gente sentou, a gente conversou, olha, qual seria a forma mais dinâmica de, então, a gente passar esse conteúdo? E História de Israel fez eu me apaixonar, né, por essa disciplina, porque é uma disciplina como o próprio, né, autor da apostila, até ele está aí, o pastor Eduardo Medeiros. Foi o primeiro que você conectou. Foi, querido, Deus abençoe, pastor. E como ele mesmo diz na apostila, no começo da apostila, porque uma coisa que a gente nunca lê nas nossas apostilas é a apresentação. Sejamos nós professores ou alunos, a gente pega a apostila e já corre para o primeiro capítulo. E é muito interessante a gente ler as apresentações que os autores fazem, porque eles sempre trazem aquilo que inspirou eles a escrever a apostila, a ideia que eles querem passar com o conteúdo da apostila. E uma coisa que ele colocou e que eu achei muito marcante, eu vou até ler, porque eu não quero perder as palavras. E é o seguinte, Ao final, abordaremos brevemente o que aconteceu com Israel ao longo dos 2000 anos após a vinda do Senhor Jesus a este mundo. E você pode me perguntar, professor Eduardo, qual é a importância para um cristão no Brasil, no século XXI, saber sobre a história de Israel? E aí ele responde, entre muitas outras razões, destacaria duas. A Igreja do Senhor Jesus é a herdeira espiritual do povo de Israel nos dias de hoje, e tudo que a palavra diz sobre Israel pertence agora à Igreja. Israel será palco de grande prática das profecias bíblicas a respeito da volta do Senhor e do fim dos tempos. Os sinais já acontecem e é fundamental que possamos perceber que a cada dia que passa o Senhor Jesus está mais próximo de voltar para buscar a sua noiva. Então, quando eu li essa apresentação, eu já fiquei presa aqui antes de começar a ler a apostila para montar a disciplina para poder lecionar. Então, eu já fiquei presa aqui. E só nesse pequeno trecho dele, muitas coisas já
foram sendo criadas na minha mente em relação em próprias expectativas do que seria a disciplina e do quanto isso é uma verdade. Nós conhecermos o nosso passado nos ajuda muito a entender aquilo que nós estamos passando hoje e as respostas para aquilo que a gente tem que resolver ou aquilo que está pendente está lá atrás. Não é algo novo, né? A minha mãe sempre costuma dizer que não existe nada de novo, né? A forma como hoje a moda as coisas são, só deram uma roupagem nova para o que a gente vive hoje, o que a gente se veste, o que a gente tem de decoração, tudo que as músicas, tudo vem de antes, né? Tudo já existiu, só deram uma cara nova. Então, a resposta para muitas dúvidas que nós temos, ou respostas, nossa, o que será que Jesus faria? Jesus faria aquilo que ele aprendeu. O que ele aprendeu? O Antigo Testamento. Era isso que ele tinha. A gente se baseia muito em achar que Jesus, ele conhecia o que estava ali, o que Paulo dizia. E não, Paulo escreveu o que Jesus ensinou, mas baseado nos conceitos do Antigo Testamento, porque essa era a Bíblia deles. Então, essa também tem que ser a nossa Bíblia. A gente não pode simplesmente fugir dessa parte da Bíblia e dizer, não, lá é muito histórico, é muito antigo, eu não preciso disso. E isso é um conceito errado, né? Até porque se a gente pegar o próprio Pentateuco, a gente vai ver que a nossa base cristã, a nossa base da fé, a nossa doutrina bíblica está em Gênesis. E a gente não precisa de Gênesis inteira, a gente precisa de primeiro do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, onde se baseia tudo que Deus criou e por que ele criou todas as coisas e por que nós vivemos o que nós vivemos. Então, a nossa base da fé cristã está em Gênesis, está no Antigo Testamento. Se você não entende o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você provavelmente vai distorcer todo o resto da Bíblia. Então, isso é algo muito incrível, né? E aí, a história de Israel encanta a gente com seus personagens. O que falar dos reis de Israel? Se eu chorar, não se assustem, é porque eu me emociono muito. É um conteúdo muito rico. A gente aprende muito com eles, muito, muito, muito. A gente aprende como não ser um rei, a gente aprende como ser um rei, sim, e a gente aprende como começar a ser um rei e como não terminar, que foi o caso de Salomão, né? Então, assim, é uma história fascinante, é linda. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando de história de Israel para vocês, sobre o quanto essa disciplina ela é maravilhosa e o quanto ela agrega na nossa vida, né? Tem um livro que eu comecei a ler, porque esse ano eu comecei a lecionar Pentateuco também, então eu comprei um livro que o nome dele é Por que Devemos Ensinar e Pregar o Antigo Testamento? E aí ele vai discorrer sobre vários assuntos, né, de por que ele é tão rico, e faz sentido total, assim, né, inclusive ele comenta em um dos trechos desse livro, que ninguém que recebe um presente de alguém muito importante, pega esse presente e né, não deveria, na verdade, né? Você ganha, por exemplo, ele coloca, né? Você ganha um presente de alguém muito importante, né? Vamos dizer aqui, ele coloca no livro que como se você ganhasse o presente de um presidente, né? E aí você pega esse presente e é uma pessoa tão importante para você que você não quer abrir esse presente, porque é algo que vai te marcar, e aí você quer só deixar esse presente lá no cantinho, para sempre que você olhar, ai, nossa, eu ganhei daquela pessoa tão importante. E Deus é assim para nós, e Ele nos deixou a sua Bíblia, só que nós não devemos, porque imagina o quão chato seria aquela pessoa que te deu o presente e ver que você nem abriu para ver o que era o presente, que você se emocionou e você não quis abrir para ver o que era, né? E Deus faz isso com a Bíblia, porque Ele se revelou através da sua palavra, e quem Deus não está lá no nascimento de Cristo, lá está a promessa que Ele deu lá em Gênesis 1, né? Gênesis 2. Então, Jesus é a promessa de Gênesis 2. Então, quem Deus Ele revela em Gênesis 1 e ao discorrer de todo o Antigo Testamento. Ele mostra para o povo de Israel quem Ele é. E através de como Ele se mostra ao povo, nós o conhecemos. Então, como você conhece a Deus se você não lê o Antigo Testamento, se você não para estudar, né? Ah, eu li a Bíblia, mas, poxa, li a Bíblia inteira, mas o quanto de qualidade... com quanto, né, de qualidade você leu o Antigo Testamento. Porque nós lemos vários livros, mas o quanto esse livro entrou, o quanto você absorveu disso. Então, eu sempre indico, né, para os alunos, querem ler a Bíblia inteira, leiam, mas
leiam ela e façam também, junto com a leitura, um período de devocional. Mesmo que ler a Bíblia leve 2 anos. Faz esse seu projeto de ler a Bíblia de 1 ano quando você já conhecer a Bíblia. Não faz agora. Primeiro entenda o que é, né? Então, busque a Bíblia, porque é lá que Deus se mostra, é lá que ele se revela para nós. As profecias, o que são profecias, então a gente descobre quem são os profetas, e a gente descobre o que é aquele dom de profecia que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? A gente entende essas coisas. Então, o Antigo Testamento ele é muito rico, a história de Israel é ainda mais rica. Ruth é uma mulher que me marca muito, eu sou apaixonada por Ruth, ela é uma mulher incrível. O livro de Ruth, ele mostra, né, mas eu não queria conhecer tanto assim, né, quero conhecer mais rapidamente as leis, porque a gente acha que as leis de Deus são 10, e na verdade não são. Todo o livro de Levítico vai falar sobre leis. Então, são muitas leis, são mais de 600 leis que Deus deixa. Uhum. E aí você imagina você cumprir 600 leis em pleno século XXI. Se não fosse Paulo e Jesus, né, mostrar como se vive, você estaria até hoje aí assando um cordeiro, né? Assando não, perdão, né? Você estaria entregando um cordeiro para fazer os sacrifícios, né? Se nós vivêssemos como uma cultura judaica, né? Então, a gente precisa compreender essas coisas, a gente precisa, porque é muito, muito tênue, é muito fina essa linha, né, de nós sabermos o que são profecias e o que não são, essa linha de entendimento, e essa linha quem nos dá é o Antigo Testamento. Aquilo que às vezes a gente faz hoje nas nossas igrejas, não cabe mais a nós fazermos, porque aquilo era a cultura de um povo, né, e essa cultura está ligada àquele povo, não ao nosso povo. Mas nos ensina, isso não é errado, nós ensinarmos, mas praticarmos é aquilo que Jesus daí já fazia, né? Não adianta nós sermos hipócritas, né? Sabermos muito e praticarmos nada. Então, a história de Israel é fascinante, e eu tentei buscar isso quando nós fizemos isso na nossa turma no 2º ano. Quando eu apliquei no ano passado, eu tentei aplicar da mesma forma. Esse ano a pandemia não deixou com que eu fizesse todas as coisas que eu gosto de fazer em sala, né? Todas as dinâmicas, os quadros, eu aplico muitos quadros, né? Uma forma de você trazer o conteúdo tanto do Pentateuco, qualquer disciplina, né, do Antigo Testamento, mas principalmente história de Israel, porque ela conta um miolo muito importante da história. Então, elas precisam ser dinâmicas. Então, levar quadros, fazer aulas interativas, de colocar os alunos para criarem, para eles lerem, viver, exatamente. Então, assim, quando chega ali em 1º e 2º Samuel, eu trago para eles perguntas que eles vão ter que ler os capítulos e eles vão ter que responder, porque muitas vezes passa, 1 Samuel a gente até lê, né, mas 2 Samuel, que começa algumas partes de alguns reis, quando chega no final de Salomão, e vai entrando em 1º e 2º reis, a gente já quer correr, porque daí era o rei, e no tempo em que o rei era esse, o rei era aquele, e aí pronto, é muito rei, não quero mais ler, vou passar isso aqui. Né? Então a gente pula isso aqui, e não, a gente precisa entender, porque às vezes daí vai falar lá num outro livro sobre o rei daquela época, poxa, eu li esse rei aqui naquela vez lá, então você começa a conectar a história, você começa a fazer o link dos tempos, né? E isso é muito importante, colocar também o contexto da história de Israel com a nossa história, que a gente aprende lá no colégio. Eu falava sempre bastante isso. A gente precisa ter esse link, porque não são histórias separadas. O Egito não viveu lá um tempo, né? A Babilônia não viveu um tempo enquanto Israel estava vivendo um tempo com Deus. Não, Babilônia e Israel viveram juntas, viveram inclusive no mesmo território, né? Depois de um tempo ali, né? Quando quando houve o exílio, né, e tudo mais, mas assim, as histórias aconteceram juntas e elas precisam ser compreendidas junto. Talvez é isso que às vezes as pessoas deixam passar e acabam deixando, não dando tanta importância. Tanto que a história de Israel, ela pega todo o miolo do módulo, né, e ela vai terminar no penúltimo módulo do ITQ.
Então, é algo que tem muito conteúdo. São 3 módulos, né? São 3 módulos, exatamente. São aí, acho que dá mais ou menos uns 5 meses e meio de disciplina. Então, tem bastante coisa para ser desenvolvida, para ser trabalhada, e em todas as nossas ideias do segundo ano, quando nós 3, né, fazíamos parte daquele segundo ano, eu montei a disciplina e lá no finalzinho da apostila eu coloquei uma etiquetinha assim, ideias. E aí, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de levar as disciplinas que eu leciono para a Semana Teológica, porque eu gosto que as pessoas se envolvam, é gostoso viver isso, né? Às vezes os alunos acham meio chato, mas é importante para eles, desenvolve eles, né? E aí eu pensei, poxa, seria muito legal se a gente levasse a história de Israel para a nossa Semana Teológica. E aí eu anotei lá de a gente fazer um teatro contando toda uma história. Eu li um livro, mas aí foi no outro ano, mas enfim, não vou falar dele agora para não perder o foco. E aí eu pensei, eu queria muito apresentar a história de Israel lá na Semana Teológica, falei com a pastora Graça, ela aceitou, topou a ideia, achou ótima. Aí eu falei, agora eu vou esperar começar a disciplina, porque eu nem tinha começado, mas eu já estava falando com elas já. E aí eu falei, eu vou levar lá e eu vou dizer para eles, o primeiro dia de aula eu já falei, gente, Semana Teológica. Estou pensando em levar a história de Israel e a gente contar essa história. O que vocês acham? Uns só sabem, não sei, vai ficar muito extenso. Mas a gente sempre tem aquelas que andam com a gente, que pensam com a gente junto, né? Então, se vocês dois já quiserem abrir o microfone para participar, pode abrir. Né? E aí a Leonor já tinha uma ideia de ter um túnel contando uma história, mas ela não sabia ainda o que exatamente, mas ela queria ter um túnel. Não, pode perguntar. Eu posso falar como é que foi daí? Essa parte foi que eu não sei se eu sonhei ou o que foi que a gente fazia uma história num túnel. E aí começava com a parte de Abraão, o Senhor falando para ele que o povo seria maior que as estrelas do céu e a areia do mar. Então, a primeira parte a gente já tinha, que era as estrelas no céu e a areia do mar. E aí, o resto a gente não sabia como ia fazer. E aí, quando a gente falou do túnel também, o Maurício disse, eu sei fazer, não foi? E foi então, juntando. aí foi juntando um com o outro. E aí chegou assim a minha parte, né? Eles vieram com o túnel, vamos construir um túnel, pastor, o que a senhora acha? Eu digo, não tem recurso. Construa o túnel sem recurso. Aí elas vão contar como elas construíram esse túnel. Mas daí as amigas, né, assim, ferve dentro da cabeça, todo mundo junto, uma fala uma coisa, outra. Meu, se fosse deixar só nós com as nossas ideias, meu Deus do céu, nossa. A gente, não ia ter dinheiro se a gente tivesse o dinheiro que a Globo tem para produção. Comigo na gestão vocês produzem sem recurso. Se a gente tivesse o dinheiro que a Globo tem para produção, a gente tinha construído a igreja inteira como um túnel e tinha feito ainda Tínhamos, é verdade. Uma parte fora. Mas foi sensacional, a gente fez um túnel, a gente fez com estrutura de cano, né? Não foi de cano PVC, Maurício, foi de encanamento mesmo, né? Cano de PVC. Cano PVC. Primeiro a gente falou com o pastor Wilson, né? Que foi na sede regional, porque essa é a proposta da semana acadêmica, né? Da semana de educação bíblica teológica, que seja feito na sede regional e que todo o departamento de ensino pare e viva a semana teológica, para despertar novos talentos, né? Como a Karine disse, que é vivendo que a gente se apaixona pelas coisas. Exato. Então, eu lembro até hoje da expressão dele, né? Eu não sei o que eles vão fazer, mas eles querem construir um túnel aqui, né? Ele com aquele jeito sábio dele, ele não deixava transparecer, né? Mas a gente... Mas que ele pensou lá com ele, o que vão fazer? A nossa primeira ideia não era para a gente construir um túnel, não, era fazer em toda a igreja. Lembra? A gente queria fazer em toda, a gente queria ocupar todo o espaço, tudo era nosso. Não deu. Então a gente fez um túnel, né? Daí, como bem a Leu mencionou, a gente fez esse túnel todo de cano PVC, nós fizemos ele com uma estrutura de um saco de lixo, que ele é um pouco mais grosso, então a gente comprou ele em metro, nós abrimos ele e a gente forrou todo ele, porque como a gente tinha essa ideia de fazer as estrelas do céu e que a gente tinha outras ideias, a gente precisava fazer ele escuro, totalmente escuro, porque a gente queria fazer uma experiência, a gente juntou, agora eu lembrei, além de fazer isso, pegar essa ideia, a gente queria linkar essa disciplina com a disciplina de evangelhos, onde nós fizemos um trabalho, onde nós usamos os sentidos sensoriais,
né, os 5 sentidos. Então, a gente queria colocar os 5 sentidos dentro do túnel, com a experiência de história de Israel do começo até o fim, e ainda contar a história de Abraão. Então, para entrar no nosso túnel, as pessoas tinham que entrar descalço, porque nós pegamos a areia da praia e colocamos no começo do nosso túnel. Nós cortamos e colamos estrelas em toda a parede, né? Em cima, toda a entrada. Nós colocamos as estrelas como se fosse a passagem, né? Onde Deus fala com Abraão, que assim seria a sua descendência. E aí ali a gente contou como assim, nós colocamos um boneco no começo com um cajado na mão, que seria Abraão, colocamos um áudio, né? Tá. Primeiro nós colocamos, perdão, a gente não colocou o boneco aqui, a gente colocou só as estrelas, a areia, colocamos o áudio, onde tem um trecho, né, da Bíblia, que fala desse versículo com Abraão, e aí ali era a primeira experiência, daí passava para a segunda parte do túnel, aí é onde tinha Moisés, que abria o Mar Vermelho, né, tinha ele ali bonitinho, com cajado, o chão era todo com vermelho, né, colocamos papel celofane. LED, né? Papel celofane, papel celofane, colocamos LED do lado com os peixinhos grudados nos papéis, e a pessoa passava por ali, e aí depois ela entrava na história de Israel, né, então começava a contar o ciclo de juízes, colocamos um vídeo onde a pessoa precisava passar, e aí a gente colocava todos os juízes, daí começava devagar, e aí depois ia aumentando, e aí no final aparecia uma morte, né, acho que era isso, e perguntava qual era o seu pecado, uma coisa assim, né? Pedindo para arrepender-se, porque o fim estava próximo. O reino dos céus estava próximo. E aí fizemos também bem escuro, com uma telinha, tudo era dividido por cortininhas, assim, direitinho, e aí elas iam passando, aí depois saiu dos juízes, daí entrou nos reis de Israel, nós colocamos umas placas em neon, com os reis de Israel e todos os pecados que os fizeram, que foram cometidos, né, os mais impactantes. Depois a gente passou nós colocamos no tapete o reino dividido, colocamos 2 tapetes, o reino do norte, o reino do sul, e ele a gente discorreu todos os nomes dos reis, as dinastias, qual era a capital de cada lugar, né? Então foi muito legal, e no final, para fechar o túnel, a gente colocou todos, que também foi um trabalho, né, da disciplina de Israel. Foi um trabalho de um dia inteiro com churrasco, né? Porque conosco sempre acabava em churrasco, né? A gente sempre comer churrasco. Mas foi um trabalho bem cansativo, né? Porque a gente fez o levantamento de todos os profetas, onde eles profetizaram, se era no Reino do Sul ou no Norte, né? Essa também foi outra ideia da fotografia, que tinha aqueles cartõezinhos na época das crianças que nasciam com peso, data e tudo, e daí a gente resolveu fazer um cartaz igual. No mesmo modelo. Todos os profetas, e a gente alocou, porque outra coisa também que a gente acha é que os profetas, eles vivem assim, né, flutuando na história. E não, né, os profetas, eles que eu achava, porque eu não entendia. E daí a Karine veio e trouxe tudo certinho. Trouxe a luz. Inclusive, daí a gente colocou, né, para qual reino, né, se era para o reino do norte, para o reino do sul, quem era o rei que estava governando naquele período e o que foi a mensagem profetizada por eles. Então, a gente colocou tudo ali e foi sensacional. Essa parte dos profetas realmente foi algo assim... sensacional para a gente, até porque enquanto a gente lia os profetas, a gente entendia a profecia daquele profeta, e a gente dizia, então foi por isso que ele profetizou isso, porque naquele tempo Israel estava passando por isso, né, e aí a gente conseguiu contextualizar tudo, e foi muito legal, e isso é algo que todos os alunos, quando vivem essa experiência, eles ficam extasiados, porque a gente não tem esse costume de pegar a história e botar ela linearmente, né? A gente acha que ela ocorre assim, e a gente não bota ela naquela linha. E a gente conseguir colocar isso no trabalho foi maravilhoso. A gente fez depois, né, uma pesquisa com o pessoal sobre o túnel,
foi muito positivo, muitas pessoas queriam que a gente levasse o túnel para outras igrejas, que ele fosse um túnel que migrasse de igreja em igreja, para a gente apresentar essa história. O pastor Eduardo, que está aí nos assistindo, ele mandou algumas mensagens já, ele esteve lá, porque a gente também gosta de trazer o pastor Eduardo para a nossa Semana Teológica, porque ele é uma bênção, né? E aí a gente trouxe ele para a história de Israel para falar um pouco sobre isso. E ele visitou o nosso túnel, ele mesmo disse, né, que foi muito legal ele ver, ele sentir a história que ele escreveu, né, o livro que ele escreveu sendo vivido ali, né, ele até fez um vídeo gravando, passando ao vivo, né, ele fez um ao vivo para o pessoal do Instagram dele, e foi muito legal, assim, foi uma experiência, foi a melhor experiência que eu já tive, né, viver, assim, mas, eu acho que ainda mais me apaixonei por História de Israel. Muito legal. Não foi só o túnel, né? A gente contou a historinha depois, né? Lembra? Fizemos até a gente escrever toda a história, decorar, a gente tinha que decorar toda a história, as nossas falas, o que uma ia fazer, a gente fez um teatro e contou todinha a história. Foi muito show. Exatamente, a gente fez para que desse um contexto para o pessoal entrar, tanto que a gente só deixou o pessoal visitar o túnel, depois a gente contar a história, para eles entenderem. Não, para eles entenderem. O pastor Eduardo, ele disse assim, é uma alegria ouvir as mestras que têm ministrado nossos alunos. Parabéns a todos pela perseverança em lutar pela edificação de nossa liderança e próximas gerações de pastores e obreiros. E aí, mais tarde, ali, ele disse que ver esse túnel foi emocionante. A Roseli Bueno também disse que estava tudo em 3D para ela, né? Tipo, ela ficou... Era saco de lixo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que eles vão fazer, gente? Mas vou me arriscar, né? Vou me arriscar. E foi muito bom. Então, o que a gente quer expondo isso, né? Motivar as demais unidades, os demais diretores, os demais professores, porque às vezes a gente se sente tão, meu Deus, de onde que eu vou tirar recurso para fazer isso? Nós precisamos investir nas pessoas. Eu lembro quando eu dei História de Israel o primeiro ano para o Alex ministrar, e ele chegou no final da disciplina para mim, ele disse, mãe, tá aqui, foi um prazer, mas eu não dou para a história. Você lembra que nem no primeiro, nem na escolaridade, história para mim é um desastre, eu sou um desastre como professor de história. Mas eu disse, meu Deus, então para quem que eu vou dar? Eu sou péssima também, né? É uma coisa que precisa ter tempo, gostar, para preparar, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Então eu vou conversar com essa pessoa. E aí descobrimos essa professora. E esses alunos, né, todos eles já têm graduação, já têm uma bagagem, então, conforme eles foram aprendendo a palavra, eles também foram vivenciando e ajudando os outros, e sendo ajudados pelos outros. Era uma equipe muito unida. Eu ouvi aquele silêncio na sala deles, eu abri a porta, eles estavam lá orando, sentados no chão. Foi, assim, um tempo, eu me emociono quando eu lembro, sabe? Eu me emociono, porque a gente trabalha 8 horas, mais o ITQ, e nós saímos lá, às vezes era meia-noite, né? De tanto que a gente tinha comunhão, a gente perdia a noção do tempo. E construímos isso, e hoje graças a Deus, estão aí bem preparadas para enfrentar outras disciplinas, né? A Débora, quando ministrou o Evangelho, também fez tudo vivencial, a Leonora a mesma coisa, né? Então, eu lembro do início, né? Do início do trabalho de educação, né, que eu iniciei, né? Na Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente trabalhava muito a educação vivencial, era um princípio, né? Tinha os 14 princípios da educação vivencial. Então, aquilo ficou marcado em mim. E eu tenho tentado reproduzir para essa geração que está começando aí. Agora, verdade. né? E agradecer a pastora Graça, né, porque acho que ela, como nossa diretora do ITQ, eu acho que ela sempre embarcou nas nossas ideias, né? Ela sempre incentivou as nossas ideias, e justamente com isso, né? Nós não temos recursos, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir botar em prática. E a gente sempre conseguiu, né, fazer isso, todas as apresentações da Semana Teológica ou trabalhos dentro de classe, a gente sempre deu jeito de fazer com que a gente tinha, e sempre foi uma benção, porque eu acho que é exatamente isso, eu acho que foi a nossa entrega que sempre fez com que caminhasse as coisas, e não o recurso em si, era o que a gente estava disposto, a gente fez vaquinha para comprar as coisas, a gente
foi atrás. Voltamos ao nosso tema, Êxodo 36:2, né? Moisés chamou, né, aqueles que Deus tinha dado habilidade, mas que estavam dispostos. Porque muitas pessoas têm habilidades, mas não se dispõem a fazer. É verdade. E isso faz muito sentido. Eu acho que, pincelando a questão da história de Israel, de apaixonar, eu acho que o fato de a gente se apaixonar pelo que a gente faz, pela disciplina que a gente faz com que as pessoas se apaixonem junto com a gente, né? Tem meninas, tem pessoas hoje do segundo ano, desse ano, que estão fazendo o Antigo Testamento ali comigo, né? Elas tomaram um chá de mim esse ano, né? Pegaram Pentateuco, que já entrei em História de Israel com eles não podem nem me ver mais. Dei uma folga para esse módulo, né? E aí agora, para eles foi muito rico, né? Eles se apaixonaram pelo Antigo Testamento, porque quando você entende o que significa, você se apaixona e faz com a paixão, com o que você tem, você envolve as outras pessoas e dá sentido. As pessoas pensam, não, realmente isso é muito bom. Agora, se você faz de qualquer jeito, as pessoas não entendem, né? E não querem mais fazer. Lembra, né, aquilo, que à frente, né? Então. Lembra, que a gente teve uma hora que eu não entendia, porque História de Israel para mim era muito difícil, era algo assim do além, porque eu tenho muita dificuldade com história, né? Falou em história, eu fujo, como foi falado. E daí a Kai entrou e falou assim, vamos tentar, né? Como ela falou no início. Aí teve uma hora que eu falei assim, meu cara, vamos parar tudo, porque eu não estou entendendo nada, não está entrando na minha cabeça, vamos orar, por favor, vamos orar, porque eu quero aprender. E olha, foi ali o Senhor ministrando as nossas vidas de uma forma maravilhosa. E aí, quando chegou na outra aula, a Karine chegou com tinta guache, canetinha e cartolina. Vamos reproduzir todo o ensino em cartolina e vamos colar na parede. Foi daí que surgiram os nossos tapetes que entraram no túnel. A gente mandou imprimir eles. A gente desenhou tudo em papéis, em cartolinas, colamos na parede da sala e depois a gente reproduziu para o túnel. Foi assim que a gente aprendeu, né? Porque eu também aprendi junto, eu não sabia, né? Até hoje, cada vez que eu leio História de Israel, que eu compro material para aprender, eu aprendo mais coisa ainda, coisas que eu pensava assim, nossa, eu não tinha pego esse ensinamento ainda, né? E aí a gente trabalha em cima daquilo. E uma coisa também que eu tenho, que eu trago comigo, é que ela não, por mais que seja uma disciplina histórica, ela também é espiritual, como o pastor Eduardo coloca ali, né? Nós somos herdeiros espirituais, então tem uma carga espiritual junto com a história de Israel. Então eu não posso simplesmente fazer ela esse ano desse jeito, e ano que vem igual, e no outro ano igual. Não, todo ano que eu inicio a disciplina, eu oro e digo, Deus, o que tu queres que eu ensine esse ano com a história de Israel? Porque para cada turma, Deus quer entregar uma mensagem através da história de Israel. Ano passado foi sobre caráter, e esse ano a gente trabalhou mais os profetas, né? Então, foi algo assim que Deus ministra, Deus fala comigo, Deus diz o que Ele quer através daquela disciplina, e aí a gente leva para a sala. Quantas vezes eu cheguei com a aula inteira pronta, e eu parei no único tópico da apostila, porque Deus queria falar aquilo. Então, deixar o Espírito Santo ministrar a aula é muito importante. Eu não posso engessar e dizer, não, eu tenho esse conteúdo aqui para entregar e eu tenho que entregar. Não, deixa que as coisas se encaixem, deixa que o Espírito Santo ministre aquela aula, porque ele precisa entregar uma mensagem através, né, disso. Então, a gente não pode só... Exatamente, a gente não pode só ir focado em entregar. Às vezes tem uma mensagem que Deus quer dar através daquilo ali. A gente precisa deixar isso acontecer. E as disciplinas, elas se encaixam, né? Porque o ano passado foi sobre caráter e a gente juntou evangelhos, né? Iniciou com o caráter dos reis, né? E finalizou com o Sermão do Monte. Nossa. Exatamente. Foi tremendo. Foi tremendo. E esse ano não foi diferente. Deus foi querido conosco novamente, né? Em meio à pandemia, às vezes, eu até comentava com a Leonora, a gente dá aula e a maioria dos alunos fica só com o volume, né? Só com o áudio, porque a câmera pesa e aí a transmissão dificulta. Então, às vezes, parece que você está dando aula para um monte de bolinha. Você não sabe se o conteúdo está chegando neles. E aí veio a semana, né, para coroar eles todos ali envolvidos com o conhecimento, uma apresentação mais linda do que a outra. Então,
É isso, é entrega, né? Eu queria, nós temos 14 minutos ainda, eu queria passar o vídeo, tentar, né, porque esse vídeo está até com o símbolozinho do Parábolas Geek, porque foi o pastor Eduardo que gravou para nós, né, gravou ali e postou no Instagram dele, porque nós, assim, a gente se empolgou, eu sempre digo isso, meninas me lembrem, meninas me cobrem, porque eu não sou de mídia, eu não lembro de registrar nada, eu quero é fazer as coisas, daí quando tem que prestar contas, eu não tenho nenhuma prova, né? Então, eu vou tentar passar, vai ficar um pouquinho escuro, porque foi uma coisa informal ali, até porque estava escuro, né? A intenção era que o pessoal visse as estrelas e visse a luz do túnel, então eu vou tentar passar aqui, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está falando. Tá sem áudio para mim. É. Não tem áudio? Tem áudio? Tá baixinho. Será que não é porque a senhora está de fone, pastora? A senhora tá, não, né? Fala, galera, tudo bem? Nós vamos entrar aqui no túnel dos alunos do ITQ aqui de Florianópolis e tem uma experiência sensorial aqui com a história de Israel, eu não vi ainda, então vocês vão acompanhar junto comigo essa aventura que vai começar agora. Então acompanha comigo aí que a surpresa vai ser para todos nós aí, tá bom? Vou mudar a câmera aqui para que você possa enxergar em primeira pessoa. Vamos lá? Esse número dos seus descendentes. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos, e venham dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois vocês crescem seu filho. Se você quiser ir falando, pode falar que eu vou... A ideia é que a pessoa passe aqui e se encarie, escuta o áudio. Próximo também. Dona Abraão, né? Fantástico. A gente acabou de passar pela visão de Abraão e agora nós estamos aqui no Mar Vermelho, galera. Olha só. Moisés. Fantástico. A galera aqui é demais mesmo, hein? Galera dos ITQs do Brasil, hashtag fica a dica para vocês. E agora? Agora nós entramos na sala sobre juízes. E assim, eu estou muito emocionado, até por escrever o livro de história de Israel que eles usaram como base para essa experiência. Eu estou impressionado. Glória a Deus. O vento leste muito forte fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira.
glória a Deus. Todos os juízes, o ciclo dos juízes. Os alunos daqui estão de parabéns mesmo. Então entramos aqui na sala do Reino de Israel. A mudança de juízes para o reino. Saul, Davi, Salomão, e aqui termina o reino unido de Israel. Vamos ver o que tem depois. Acho que a última sala é essa. Vamos ver o que eles prepararam para a última sala aí. Dá uma olhada nisso, galera. Olha só. Toda a linhagem, o Reino do Norte, o Reino do Sul. Como professor de História de Israel, eu estou emocionado. Meu Deus do céu. E aí, para encerrar a História de Israel, os profetas. Glória a Deus. Todos os profetas maiores, os menores aqui embaixo. O livro dos 12. O livro de Daniel. Eu quis compartilhar com vocês isso porque é uma experiência emocionante para alguém que escreve um livro. Uma experiência emocionante para alguém que escreve um livro e vê o resultado disso na mente dos alunos. Eu estou realmente emocionado. Olha só o que eles construíram a partir dos conhecimentos que eles tiveram em História de Israel. Pastora Graça, que é a secretária estadual, todos os alunos aqui do ITQ de Florianópolis, vocês estão de parabéns. Fala, galera, tudo bem? E é isso, gente. Esse foi o túnel que essa galera construiu. Se a gente tivesse noção do efeito, a gente teria chamado o Fernando para gravar, né? É verdade. Nós estamos indo para os nossos momentos finais. Professora Débora, professora e pastora Débora, suas considerações, sua mensagem. Então, foi muito bom relembrar. Nossa, meu olho encheu de lágrimas aqui, de Todas ver vocês aí, né, gente, há tanto tempo, né, longe, e tudo que a gente aprendeu foi um ano que a gente ficou nós três juntas, né? Eu e a Léo foi desde o início, né? Aí a Karine chegou no segundo. É isso, né, Cá? E, nossa, foi muito, assim, maravilhoso relembrar tudo isso e dar mais vontade da gente buscar mais ainda e deixar mais memórias, né? Não só essas, que nós possamos deixar mais memórias, né? Porque a memória, ela só pode ficar se for feita, né? Se tiver uma ação, senão não é memória. E é isso, é maravilhoso e estudar sempre faz bem para nós, faz bem para nossa alma, faz bem para nossa mente, né? Nos dá uma amplitude maior de tudo. Nós conseguimos ver a vida de uma outra forma, né? De um outro contexto daquilo que nós vivíamos. É isso, pastora. Foi muito gratificante participar, muito bom. Obrigada. Deus te abençoe, Débora. Professora Karine. Eu quero deixar o versículo que Paulo escreve para Timóteo, tá? Em 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu quero deixar essa mensagem de Paulo, que a gente possa entender que toda a Escritura é proveitosa para o ensino e para a repreensão, né? Que nós possamos trazer o amor do Antigo Testamento para os nossos alunos, para os nossos liderados dentro da igreja, que a gente tenha o hábito de trazer mensagens também do Antigo Testamento, né? Porque ele também é muito rico em ensinos.
Então, que a gente possa fazer com que eles se apaixonem, com que eles conheçam o Antigo Testamento, porque senão eles vão ficar só no Novo e nunca vão conhecer uma história linda como a gente conheceu. Pastora Leonor. Eu estimulo a dar vazão à imaginação, porque a partir da imaginação, a partir da criatividade, a gente realmente pode todas as coisas. Ontem, claro que sempre com o Espírito Santo guiando e direcionando a gente, né? Ontem eu ouvi uma frase num devocional de um irmão lá da minha igreja que diz que há uma diferença entre um sábio e um tolo. O sábio consegue colocar em prática as ideias que ele tem, e o tolo fica só na ideia. Então, eu achei essa frase muito legal para a gente refletir também nela e refletir na questão de pôr em prática a nossa criatividade. E tem uma outra coisa que aconteceu entre nós ali, é que nós aceitávamos as ideias uns dos outros, porque tinham meninos também na nossa sala, e a gente aceitava, agregava, e cada um complementava a ideia do outro. Então, isso é muito importante dentro de uma sala de aula, né? Quando tem um complemento, assim, de todas as ideias, aí sai o ensino de qualidade, sai o resultado final, como saiu a questão do túnel, né? E mesmo com poucos recursos, foi um momento que a gente realmente teve muito aprendizado. Eu passei a ver o Antigo Testamento com outros olhos, com olhos até de dor, muitas vezes, quando o povo estava no exílio lá, e quase sentia a dor deles separados da cidade materna deles. Então, eu acho que a gente precisa viver mesmo a história, e a Karine foi uma excelente professora para nós, para a gente poder vivenciar tudo isso. E essa dica para os professores, né, que a gente possa viver as disciplinas Educação todas. vivencial. Educação vivencial para todas as disciplinas. Amém. Queridos, meninas, só me resta agradecer a Deus duplamente pela vida de vocês, pela honra, pelo privilégio de ter vocês na equipe, de trabalhar com vocês. Eu falava hoje de manhã com a Leonor e agradeço a Deus a cada segundo as pessoas que Ele acrescenta no meu caminho. E vocês são muito especiais. Que Deus abençoe. Amém. Assim, queridos, nós abordamos hoje a disciplina de História de Israel, a Leonor, a Karine e a Débora falaram da importância de conhecermos, né, a história de Israel, não só a história, mas de conhecermos e vivermos a fundo as disciplinas, deixaram sugestões que podem motivar, né, o interesse dos alunos e despertar dos professores para a vivência, para a educação vivencial. E nós encerramos, então, a proposta, né, da apresentação das disciplinas 12 TQs, não toda a grade, porque tem 48 disciplinas, mas Santa Catarina está com 23 unidades em funcionamento, e as 23 passaram por aqui. Eu estou encerrando hoje com o 001, porque não fazia sentido eu começar comigo, né? Acho que encerrar era melhor. A gente vai continuar o trabalho, agora focando mais no ensino bíblico, né? A Débora está participando pelo ensino bíblico, e as regiões que tinham ITQ, eu já puxei o bíblico junto, que é para a gente conseguir ver se até o final do ano consegue passar todas, né? As demais vão participar também. É muito gratificante, né? É um departamento, é um local da igreja que não dá visibilidade, que é a estrutura, que está lá, não dá número, não dá recurso, não dá muito mais, dá pessoas, que para Deus é o tesouro mais rico, mais precioso, né? Deus vai vir buscar, é esse templo aqui, o resto vai ficar tudo nessa terra. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, no YouTube, né? Vou pedir permissão para o pastor Eduardo para postar no canal da SEC esse videozinho da Parábolas Geek, que a gente não publicou ainda. E agradeço a Deus duplamente também a todos os pastores da região 639 que têm cooperado com o nosso trabalho, o pastor Wilson, que tem sido um superintendente mais que um pai, né, o nosso presidente, que nos dá liberdade, o Conselho Estadual de Diretores, que abençoa, a Secretaria-Geral de Educação e Cultura, que disponibiliza os materiais para nós trabalharmos, né, que Deus derrame dupla honra sobre todos. No próximo sábado, nós não teremos live, porque haverá a transmissão da nossa 45ª Convenção Estadual nesse horário. Então, a gente não terá live nesse dia. Deus abençoe a todos.
a todos. Amo vocês em Cristo Jesus. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Até quarta. Até. Até.